Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Ricardo Azenha, vamos falar de planejamento de marketing, mas eu quero falar para você sobre transformações tecnológicas. Gente, imagina o seguinte, você então quer abrir um seu negócio, ou você já tem o seu negócio e quer diversificar, colocar um outro produto no mercado, ou mesmo pegar o seu produto e trabalhar alguns aspectos do seu produto ou do seu serviço de maneira a colocar ele no mercado e aumentar sua participação, enfim, você quer dar aí uma melhorada aí nas coisas que você está fazendo, não é? Bem, se você pegasse as ferramentas de marketing tradicionais, você percebe que tem muita coisa ali legal de se fazer, mas que elas são, de certa forma, complexas em função do trabalho que você tem de executar isso. E muita coisa manual e que acaba sendo caro de se fazer, né? Você vai fazer uma pesquisa de marketing, por exemplo, você tem que abranger uma amostra ou uma população muito grande para que você consiga aí ter bons resultados. Na verdade, alguns conceitos teóricos falam que você precisa trabalhar com pelo menos uma amostra aí de 400 questionários respondidos para você identificar aí tendências de mercado, enfim. Então isso, se você for fazer na mão, no papel, sai muito caro. Hoje você tem que entender o seguinte: houveram transformações na tecnologia. Que transformações são essas? O mundo evoluiu e a internet ela já é onipresente na vida de todo mundo. Hoje você vai abrir uma empresa, né? Antigamente você ia abrir um negócio, ia lá alugar um prédio, você precisava ter energia elétrica, água e telefone, né? Então água, luz e telefone era o principal que você precisava ter para abrir um negócio e, lógico, depois fazer isso funcionar. Hoje, além da água, luz e telefone, você precisa ter internet. É até engraçado, né? Década de 80, 90, você tinha que ter água, luz, telefone, e no telefone você tinha que ter o fax. Dependendo da tua idade, você nem sabe o que é fax, mas era um aparelho que você mandava texto, né? Você escaneava uma folha e ela saía do outro lado um aparelho de fax. Você ligava para o escritório e falou: ô meu amigo, me dá o sinal de fax aí que eu quero passar um fax para você. Coisa velha, né? Meu Deus do céu. Mas enfim, o mundo mudou e apesar do fax ser uma função, né? Uma ferramenta muito funcional naquela época, ele desapareceu porque hoje você manda e-mail, manda WhatsApp, manda um monte de outras possibilidades aí de se comunicar com as pessoas, de mandar documentos, ficou tudo mais fácil. E isso para o marketing também ajudou bastante, não só em termos de funcionalidade, de facilidade, mas de custo, gente. Então pense o seguinte, vamos dizer assim que você queira vender pastel. Então você vai lá montar um negócio para vender pastel. Gente, como é que você tem que fazer para vender pastel? Você está ali na tua região, na tua casa. Como é que você sabe se você vai vender pastel? Porque você tem que entender o seguinte, apesar de todos esses avanços tecnológicos que a gente tem, não adianta você querer abrir um negócio para alcançar o mundo. Você tem que começar pequenininho. Começa no seu bairro, começa na sua rua e aos poucos você vai crescendo a abrangência dele. Então se você vai começar um negócio de vender pastel, você tem que olhar na tua região ali, primeiro, se as pessoas estão interessadas em pastel. Então olha que legal, o marketing é o que? Segundo o Marcos Cobra, é uma atividade humana dirigida a satisfazer necessidades e desejos através de um processo de troca. Então o que é isso? Para você vender pastel, você tem que descobrir se existem pessoas com vontade de comprar pastel. Será que o cara tem vontade de comprar pastel? Aqui no Brasil é muito comum, pelo menos aqui na nossa região, o tal do pastel de feira, né? Toda semana em algumas cidades, em algumas ruas você tem lá a feira e toda feira tem a barraca do pastel.
Mas será que ali você vai abrir um negócio na tua casa para vender pastel? Será que as pessoas estão interessadas em comprar o pastel? Como é que você vai fazer para descobrir isso? Tem que fazer uma pesquisa. Vai sair perguntando casa a casa. Esse é um caminho, só que é um caminho que muitas vezes pode ser muito caro, e por ser muito caro, a maioria das pessoas acaba tendo dificuldade, porque você tem que pensar o seguinte: quem está começando o seu negócio, muitas vezes não tem nem dinheiro para começar o negócio, tem só vontade. Então você tem que pensar assim: vamos começar devagar. Então, o que eu quero te trazer aqui são algumas ferramentas de tecnologia que você pode utilizar, que tem um custo relativamente baixo. Quando eu falo relativamente baixo, é porque você vai usar algumas ferramentas gratuitas da internet, mas aí você tem que lembrar o seguinte: para você acessar a internet, você tem que estar pagando essa internet de algum lugar, ou está indo numa universidade, por exemplo, acessando por uma biblioteca, mas você teve um custo muito menor do que você fazer uma pesquisa na mão. Então, a primeira ferramenta que eu quero te mostrar é o Google Trends. O Google Trends, ele é uma ferramenta que ele mostra tendências. Então você abre essa ferramenta, é o trends.google.com, que está aparecendo aí para você, o link. E aí, eu peguei, fiz lá, digitei pastel de feira, e botei no Google Trends para saber aonde que as pessoas têm interesse. Gente, se eu fosse abrir um lugar para vender pastel hoje, o melhor lugar seria em Rondônia. Olha que legal esse mapa. Então, primeiro lugar que as pessoas estão muito interessadas em pastel de feira é Rondônia, depois Espírito Santo, Pará e depois São Paulo. Então, você tem aí o mapa com os estados, se está mostrando tendências de busca, ou seja, no período de 12 meses, as pessoas buscaram bastante esse termo pastel de feira no Google. Isso, gente, é uma pesquisa de mercado fenomenal. Você não tem ideia da importância desse negócio. E isso está de graça no Google, tá? Então hoje fazer pesquisa de mercado a nível mundial, porque aqui eu escolhi Brasil, mas você podia colocar no mundo todo. Você sabe aonde você tem uma maior tendência em procurar esses termos. Por que a pessoa está procurando pastel de feira? Por algum motivo ela se interessou, né? Então há uma grande chance de você ir lá e vender esse teu negócio. Ou de repente, gente, você abre um comércio eletrônico, vai vender daqui da cidade onde você está lá para Rondônia. Aí cabe a você pensar o que fazer. Bom, depois que você tem, então, a percepção pelo Google Trends, como é que está esse negócio, aí tem uma outra ferramenta que é o Facebook. O Facebook ele tem um gerenciador de publicidade. Também ele é gratuito para você fazer análises, mas se você quiser fazer o que a gente chama de impulsionamento, você vai pagar lá. Mas, gente, é tão barato esse negócio, que, olha, é impressionante como que você consegue hoje trabalhar o marketing de uma maneira muito barata. Então você entra lá nesse gerenciador de publicidade do Facebook, aí você tem que ter uma conta publicidade, e não custa nada lá no Face. Você só vai, a hora que você abrir criar a tua página do Facebook, você avisa para o Facebook: ó, isso aqui é uma conta profissional. E aí ele libera para você esse acesso. Mas se for com uma conta pessoal, você também pode instalar o gerenciador de publicidade. E aí tá lá, qual que é a vantagem do Facebook? Você está vendo ali, ó, criar novo público? Essa questão do novo público, você define como é que você quer que a sua propaganda seja veiculada. Esse público, quando você está lá no Facebook, gente, Facebook, ele rastreia toda a sua vida. Na verdade, Facebook, Google, Apple, Microsoft, eles estão todos rastreando a sua vida. Então, eu digo que hoje não existe mais privacidade. Se você colocou uma conta sua na internet, acabou a privacidade. Então, eles sabem tudo da tua vida, tá? Onde você vai, o que você fez e assim por diante. E aí, nesse Facebook, então, nesse gerenciador de publicidade, você tem lá criar novo público.
E aí você define localização Brasil, a idade que você quer, entre 18 e 65 anos. Lembrando que para ter uma conta do Facebook é de 12 a 13 anos, até mais de 65 anos. Então você define quem você quer que veja sua propaganda. Gênero masculino ou feminino, e aí tem uma série de outras opções que você trabalha, tá? Feito isso, aí vem a parte mais legal que eu gosto muito. Tá aqui, ó, esse mapinha. Nesse mapinha, eu coloquei aqui lá na minha cidade, que eu sou lá de Maringá, no Paraná, e eu falei para o Facebook o seguinte: Facebook, eu quero que você mostre a minha propaganda de pastel a um raio de 1 quilômetro de distância da onde está marcado o meu ponto aqui. Então você está vendo essa marca aí, e ao redor tem um círculo meio escurinho, não sei se dá para você ver direitinho, mas de qualquer forma ele está marcando um raio de 1 quilômetro de uma determinada rua que eu escolhi na minha cidade. Cara, você está falando para o Facebook o seguinte, ó, todo mundo que mora a 1 quilômetro, no raio de 1 quilômetro, minha casa está aqui, a minha casa está aqui, 1 quilômetro ao redor da minha casa, eu quero que todas essas pessoas que tenham Facebook recebam uma propaganda do meu pastel. Sabe quanto isso vai custar para você? Uns 10 reais. 10 reais. Sabe quantas pessoas você vai atingir? Muita gente. Sabe quanto custaria isso na televisão? Uns 15 mil reais. Dependendo do horário do programa, da emissora, enfim. E a televisão não te dá a garantia de que o cara está ali na frente assistindo o programa. Agora o Facebook vai aparecer. Então se você fizer um negócio bacana lá do teu pastel, a pessoa vai se interessar e vai querer mais informações. Até porque você já descobriu, e aí no Google, né, o Google Trends, você consegue chegar nesse nível de análise também por bairro. Só que aí você tem que usar uma outra ferramentinha do Google chamado Ad Service. Só que aí já é um pouco mais complicado de trabalhar, mas ele também te dá essa análise por bairro. Gente, olha, cara, eu não sei nem o que falar para você, tá tão barato, tão fácil de você fazer propaganda hoje, usando duas ferramentas só que eu te mostrei, Google Trends e o gerenciador de publicidade do Facebook. E a maior vantagem, é muito barato. Então, perde tempo não. Quer vender pastel, já te dei as dicas, mas isso serve para qualquer coisa, tá bom? Então, você vai começar teu negócio, primeiro passo é esse, pesquisa a necessidade das pessoas na sua região, beleza? Gente, espero que você tenha gostado. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau.